Santo, Santo, Deus poderoso. Só tu és santo, Senhor, exaltado acima de todo nome. Senhor, sobre todos os reis, sobre todos os reinos, sobre todos os governos. Senhor, sobre a criação. Senhor, sobre o firmamento. E nós te adoramos nessa noite e reconhecemos a tua glória. E te devolvemos a glória, Senhor. Com as nossas mãos levantadas dizemos: tu és santo. Toda a terra se enche da tua glória. E o Senhor é bem-vindo a encher esse lugar com a tua presença. E visitar a tua igreja que te ama, que te busca, que está nesse lugar para prestar um culto aceitável, agradável a ti, um culto que são frutos de lábios que confessam o teu santo nome, um culto de adoração em espírito e em verdade. Receba da tua igreja nessa noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Vez, santo, 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 Deus poderoso. Tu és, Senhor. Abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a tua voz neste lugar. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua palavra. Que teu amor sem fronteira venha visitar a tua igreja. Que possamos hoje ser batizados nesse amor do Senhor. Transforma-nos no teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Nossas crianças até 9 anos de idade podem ir para a salinha. Enquanto isso, você vai abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Hoje nós vamos meditar sobre o amor sem fronteiras. O tema da mensagem então é amor sem fronteiras. Você pode dizer isso? Atos capítulo 10, versículo 34. Nós tivemos semana passada viajando, pregando na minha terra natal, Andradina, e foi uma bênção, mas como eu digo, ou parafraseando a música da Eichla, o melhor de ir é poder voltar. Então, muito bom estar de volta com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso povo. Bom estar aqui com você, amém? Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, e aí nós vamos pular para o 44 e 48. Diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Versículo 44 agora. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficassem com ele alguns dias. Aqui nós temos um marco na história da igreja, e aqui Atos capítulo 10 é importante e relevante para nós hoje, porque é através de Atos capítulo 10 que o Evangelho vai sair das 4 paredes do judaísmo e vai chegar em Campo Grande mais de 2000 anos depois e alcançar você, o poder do Evangelho. Aqui nós temos um momento histórico que nós podemos chamar também de o Pentecoste dos gentios,
porque no capítulo 2 de Atos nós temos o Pentecostes, que acontece ali em Jerusalém e atinge o povo judeu, e as pessoas que estavam ali reunidos para a festa de Pentecostes, judeus de todas as nações vieram ali, judeus dispersos pelas nações vão ali. Então ali o poder do evangelho alcança os judeus, e essa era a percepção que a igreja tinha, que os apóstolos tinham. Vocês sabem que Pedro se torna ali o principal líder dos apóstolos, e essa era a sua mentalidade, como todos os outros apóstolos, que Jesus veio para o judeu, povo separado, o povo descendente de Abraão, que recebeu a promessa de Deus, mas estava limitado a esse povo, a essa nação, e eles não pregavam para outros povos. Nós vamos ver nos outros capítulos de Atos, o evangelho se expandindo com a perseguição. Até na perseguição Deus tem um propósito para que o evangelho se expanda, e aí eles vão para outros lugares além de Jerusalém, vão se dispersando e pregando o evangelho em outras nações, mas apenas para os judeus. E nós temos aqui um momento interessante, nós não vamos ler todo o capítulo 10, mas nós vamos analisar o capítulo 10 e um pouco do capítulo 11 de Atos, quando vai sair das quatro paredes ou da caixa do judaísmo e vai alcançar os outros povos, os gentios, o poder do Espírito Santo. E acontece então que, você imagina comigo, está se falando dessa história de um homem chamado, um centurião romano, e é interessante que o texto começa dizendo que esse centurião, ele era italiano, conhecido como italiano. Por que é importante nós sabermos? O centurião é um comandante romano, mas desde Alexandre o Grande, as pessoas, os generais, os comandantes não estavam sendo mortos. Eles eram convidados a se converter ao povo romano, ou seja, o romano era como se fosse uma seita, o qual os romanos adoravam e reconheciam o imperador como um deus, eles se prostravam diante do imperador, adoravam outros deuses também, eles eram politeístas. Então, se um general de uma outra nação fosse capturado, preso, dominado, ele poderia se converter ao povo romano, ou, como nós podemos dizer aí, ser um romano também de conversão, mas não era o caso desse centurião, que começa ali em Atos capítulo 10. Ele era italiano, ou seja, ele era romano de raiz. Ele era aquele que desde a sua fundação, ele foi ensinado pelos princípios romanos, ele era aquele que se curvava diante do imperador de Roma, porém, ele era um homem diferente dos outros romanos, um comandante diferente, ele buscava Deus, ele reconhecia o Deus único, e a Bíblia diz que ele orava a Deus e oferecia ofertas a esse Deus, e também abençoava os judeus. Vocês lembram que Roma dominava o povo judeu nessa época, né? Então nós tínhamos aí uma grande separação entre judeus e romanos. Então os romanos, eles subjugavam ou dominavam os judeus, que eles estavam na mesma cidade, mas eles não comiam juntos, eles não sentavam para bater papo como amigos. Havia então essa grande separação, e até porque o judeu não sentava, não comia com alguém de outra raça. E ali é interessante falar que é em Cesareia, que era a capital naquele lugar dos romanos. Então havia então uma clara separação entre os judeus e os romanos. E começa dizendo então que Cornélio era o nome desse comandante. O anjo do Senhor aparece e fala: Cornélio, as suas orações e as suas ofertas foram ouvidas. As nossas orações Deus ouve fora dos templos, fora os lugares de cultos, e as nossas ofertas também chegam diante de Deus. E agora imagina você num quarto ali, você vê um anjo chegando, provavelmente você vai ficar como? Imagina você no seu quarto fechado, um anjo chegando falando com você. Você vai falar: eu estava te esperando, senta aí, vamos bater um papo. Geralmente a gente fica meio aterrorizado, é o que acontece com ele. Quem és tu, Senhor? Se prostra ali amedrontado, e ele fala: não temas, vá e envie alguém para buscar um homem lá em Jope, chamado Pedro, Simão Pedro. Ele está na casa de um curtidor de couro, e então traga, porque ele tem uma palavra ao seu coração, ele tem algo que vai falar com você, ele vai pregar para você, vai trazer o evangelho, ele tem uma mensagem de Deus para você. E aí então, prontamente, como um bom soldado, como um bom militar, ordem dada é ordem cumprida. Ele saindo dali, ele manda 2 dos seus amigos, companheiros, chegados, religiosos também, e um soldado,
E vai essa comissão de 3 pessoas aonde está Pedro. Eles estavam em Jope, 48 quilômetros. Se fosse hoje, rapidinho a gente chegava, mas naquela época levou 2 dias. E enquanto eles estão indo e estão se aproximando, acontece também uma obra lá. O Espírito Santo está para quebrar um paradigma religioso. Pedro, ele está ali na hora do almoço e ele está orando. Ele está geralmente a casa dos judeus, né, ou daquela época, ela tinha 2 andares. Na parte de cima ele estava ali orando, e os judeus geralmente do primeiro século fazia 3 momentos de oração: de manhã, próximo ao almoço ali, e o virar da tarde ali. Então ele estava provavelmente nessa segunda hora de oração, ele está aguardando o almoço, talvez sentindo aquele cheirinho que vinha da cozinha, o almoço está ficando pronto, e orando ali, aguardando, e de repente ele entra num êxtase, num ambiente espiritual, o qual seus olhos espirituais são abertos, e ele vê como um lençol, segurado pelas 4 pontas, com toda sorte de animais, quadrúpedes e répteis. Ou seja, imagina um lençol de piquenique descendo na sua frente, você com fome, você fala, agora é hora, né? Não sei se é algo espiritual que está chegando, mas é hora de matar minha fome. Só que quando ele olha, ali há toda sorte de quadrúpedes e répteis para o judeu impuro, animais impuros. É importante aqui uma questão cultural, você entender que havia ordenanças de Deus dadas por Moisés, que eram ordenanças de morais, mas também rituais, de comida, de lavar as mãos, de vários rituais que eles tinham, e era muito importante essa questão de alimentação para o judeu. O judeu, por exemplo, não come carne de porco, não come, por exemplo, peixe com pele, que não tem escama. No caso, ele não comeria o nosso peixe aqui, o pintado. Então são vários animais e aves que eles não podiam comer. E ali abaixa, então, baixa naquele lençol toda a sorte de animais impuros. E talvez ele vai ouvir uma voz e achar que era um teste de fidelidade, um teste ortodoxo, porque a voz diz assim: Pedro, mata e come. E ele se posiciona rapidamente e fala: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro, contaminado. E aí a voz fala: Pedro, não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. E aí isso acontece não por uma vez, mas acontece mais uma vez. E aí de repente acontece a 3ª vez. E o número 3 é muito importante para Pedro, né? Significa algo para Pedro. Eu imagino que cantou o galo na mente dele naquele momento, quando desce a 3ª vez. Fala: opa, peraí, algo está acontecendo. Vocês lembram que ele negou Jesus 3 vezes, depois da restauração, ele vai confessar que ama Jesus 3 vezes, mas às vezes que Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus completa? Apacenta os meus cordeiros. Ali naquele momento, no seu contexto religioso, ele entende que esses cordeiros, essas ovelhas do rebanho de Deus, estava limitado aos judeus, não estava fora do judaísmo. Mas naquele momento Deus estava começando a quebrar um paradigma, mudando o mundo de Pedro, dizendo: olha, os meus cordeiros, as minhas ovelhas não são apenas desse aprisco, tem um outro aprisco que você precisa pastorear. Então o número 3 lembra muita coisa para Pedro. Enquanto ele está meditando, o que é aquilo, o que é aquela visão, a voz do anjo diz: olha, tem 3 homens chegando aí na porta, e é para você recebê-lo e ir com eles. E aí quando a voz acaba de falar, bate na porta dos homens, e aí alguém abre. Imagina, tem um soldado romano na porta. Como um bom cristão naquela época, quando o soldado romano bate na sua porta, é uma boa hora de você sair pela porta dos fundos, né? Mas graças a Deus o Espírito Santo avisou para ele, vai com eles, ele recebe essas pessoas na sua casa, e no dia seguinte eles saem de manhã, mais 2 horas de viagem, ou mais 2 dias de viagem, e aí eles chegam em Cesareia, uma capital romana. E agora ele vai chegar nessa casa onde Cornélio está reunido com todos os seus familiares, amigos íntimos, pessoas que estavam ali sedentos para ouvir aquele homem que o anjo mandou buscar. Imagina ele falando, né, com aquele ardor no coração: olha, o anjo apareceu para mim e mandou buscar um homem. E provavelmente, como é em Jope, provavelmente ele já está chegando, então vamos todos aguardar aqui, porque ele tem uma mensagem do próprio Deus para nós. Imagina a expectativa do coração deles. E aí de repente chega Pedro, e ao entrar naquela casa ele já anuncia: olha,
Vocês sabem que não é permitido um judeu entrar na casa de um gentio. O que é um gentio? Povos de outras gentes. São todos aqueles que não são nascidos judeus ou convertidos ao judaísmo. Então, porque tem pessoas que se fazem judeus através da conversão, circuncisão e praticar o judaísmo. Então, não era permitido entrar. Mas o Senhor, eu imagino que ele está pensando isso todo o caminho, mas o Senhor me disse que eu não devo considerar impuro aquilo que o Senhor purificou. Então, eu estou entendendo que vocês também estão sendo purificados pelo Senhor. E aí então ele pergunta: então eu estou aqui, o Senhor me enviou, o que vocês querem? E eles estão aqueles olhos brilhando como quem vai receber uma mensagem do próprio Deus pela boca de Pedro. É até interessante como um comandante romano pensa, né? Quando Pedro ele entra na casa dele, ele se curva diante de Pedro, Pedro fala: calma, levanta que eu sou homem igual a você. Então tem aquela ainda um homem totalmente religioso, com um contexto totalmente diferente do judeu, de alimentação, de culto, enfim. E aí ele fala: olha Pedro, nós estamos aqui, prontos para ouvir tudo o que o Senhor tem para falar através de você. Então Pedro, aqui uma coisa interessante, que nós vemos que o anjo poderia ter pregado o evangelho para ele. Mas por que o anjo não pregou? Porque não foi confiado a anjos o evangelho, foi confiado a nós. Isso nos ensina primeiro que se nós não abrirmos a boca para pregar o evangelho, ninguém vai fazer. Não serão os anjos, é a igreja do Senhor que deve abrir a boca e pregar o evangelho. Então Pedro agora ele vai abrir e vai pregar o evangelho desde o começo. A mensagem do evangelho estava sempre na boca dos apóstolos, dos discípulos, e deve estar na nossa boca. Ele fala: olha, primeiro veio João batizando, o batismo de arrependimento, mas aí veio Jesus, o qual vocês romanos e os judeus crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele apareceu para nós, apareceu para muitos discípulos, e ele nos confiou a sua mensagem de salvação, de restauração, e todo aquele que se converter a ele será salvo, e ele está pregando o evangelho. E quando ele está antes de concluir o evangelho, o que acontece? O Espírito Santo entra naquele lugar. E aí nós temos o que nós podemos chamar então o Pentecoste dos gentios. Da mesma maneira que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo entrou naquele lugar e visitou, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas. O Espírito Santo entra naquele lugar para as pessoas impuras, para os não gentios, para pessoas como nós, e o Espírito Santo vem e enche essas pessoas, e eles começam a orar em línguas. Aí sim Pedro e os seus amigos estão impressionados, e eles falam: o que é isso? Como nós naquele dia em Atos capítulo 2, ou no dia de Pentecostes, recebemos o Espírito Santo, eles também receberam. Então o evangelho é para todos, não está mais na nossa caixa religiosa. O poder da cruz alcança todo homem. E o que impede então desses homens serem batizados? Se o Espírito Santo os visitou, se eles foram batizados, eles também podem ser batizados nas águas. E naquele momento Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus. E aquele é um avivamento que atingiu Campo Grande, tantos anos depois. Porque são pessoas como nós, gentios, que éramos alheios à aliança de Deus. Mas o poder do evangelho saiu das quatro paredes do judaísmo e alcançou a minha vida e a sua vida. Alguém acreditou e deu glória a Deus ali, aleluia! Que coisa poderosa! É Atos capítulo 10. Agora, isso é muito importante para os nossos dias, né? Nós estamos vivendo dias de muita confusão no Brasil. O ano passado, no final do ano, teve toda essa confusão política, daqueles que eram de um lado, daqueles que eram de outro lado, e irmãos em Cristo estavam brigando, e nós estávamos satanizando aqueles que não criam como nós críamos, e aí de repente chegou o final do ano, ficou o Natal complicado para todo mundo, né? E agora, quando nós estávamos recuperando essa semana, solta alguém aí da prisão que vira um rebuliço de novo. No Brasil, eu falo: puxa vida, pensei que o Natal ia ser mais tranquilo esse ano, e a coisa ferve de novo. Agora, por que isso é importante para nós? Porque imagina, os romanos eram um partido totalmente diferente do judaísmo, e dominavam sobre os judeus, eram inimigo dos judeus. E de repente, o Senhor ama e abençoa, e o amor dele é sem fronteiras. Isso nos revela que o nosso amor, o amor de Cristo em nós, deve ir além das fronteiras políticas.
Nós não devemos amaldiçoar esse ou aquele que crê diferente, que se veste diferente, que ouve músicas diferentes, que tem uma crença diferente, que tem um partido diferente do nosso, e rejeitarmos, porque o amor de Cristo é sem fronteiras. Tenham suas convicções cristãs, políticas, mas não entre nas divisões partidárias, não entre nas brigas, porque esse não é o Evangelho. O Evangelho é nós discordamos de ideias, mas continuamos a nos respeitar, nos amar uns aos outros. E é esse amor de Cristo sem fronteira que muda o homem. É interessante que Pedro ele está pregando o Evangelho, mas não é ele que convence. Porque enquanto ele está pregando, é o Espírito Santo que vem sobre eles e enche. Então o nosso papel é pregar o Evangelho, é transmitir o amor de Deus, mas quem traz transformação no coração do homem, quem diz para ele, para que lado ele vai pender, é o próprio Espírito Santo. Essa não é minha obra nem a sua, amém? Como pastor, eu confesso para vocês que muitas vezes eu quis convencer o homem de algo que devia fazer, quando eu deveria falar o que o Senhor fala na sua palavra e crer que é o Espírito Santo que vai fazer a obra dele. Eu não posso fazer a obra que cabe a ele fazer. Então, isso é importante nós entendermos nessa noite. Agora, o Evangelho sai das quatro paredes e a gente vê como a nossa religiosidade. Imagina como foi difícil para Pedro, gente. Pedro é um judeu de nascença e ele vem e vê Cristo pregando só aos judeus. E ele tem uma filosofia de que é só para os judeus. Se alguém quer receber a Cristo, ele tem que se circuncidar. Glória a Deus por Atos capítulo 10, especialmente os homens aí, digam glória a Deus. Você não tem que passar pela circuncisão, né? Para quem não sabe como é que era a circuncisão, era com uma pedra bem afiada, não era nem com bisturi. E pegava a pele que sobrava, o órgão masculino, ou seja, o prepúcio, e era cortado essa pele com essa pedra afiada. Ali era uma cerimônia, assim era feita a cerimônia de circuncisão, que era uma dos símbolos da aliança de Deus com Abraão. Então, ainda na cabeça dos judeus, se alguém se convertesse a Cristo, tinha que passar pela circuncisão. Nós vamos ver isso se repetindo, mesmo os gentios se convertendo, essa briga, graças a Deus por Atos capítulo 16, que o povo se reúne ali, jejua e ora, e eles, convencidos pelo Espírito Santo, mandam uma mensagem para nós: olha, vocês gentios, se abstenham do pecado sexual, se santifiquem, e não comam carne de animais sacrificados, animais sufocados, ou seja, não come o sangue do animal, mas pode comer o seu porquinho, o seu bacon, glória a Deus pelo bacon, né? Tudo vai bem pelo bacon, com bacon, mas com moderação, tá, gente? Então nós não precisamos mais, em Atos capítulo 16, falar isso, nem guardar sábado, nem dia de lua nova, nem as tradições dos judeus, mas é claro que nós temos uma vida de santificação, de moderação, e tudo aquilo que traz equilíbrio pelo Espírito Santo. A igreja é uma igreja moderada e equilibrada, amém? Mas então, na cabeça de Pedro, foi um paradigma quebrado que levou tempo para a igreja compreender e aceitar. E olha o que acontece, como eu estava falando assim, a barreira cultural, religiosa é tão forte, que isso até hoje é um problema dentro das religiões. Nós temos aí o Estado Islâmico que mata as pessoas à torta e à direita, crendo que está agradando a Deus, porque eles não creem como eles creem, então tem que morrer. Nós vemos na história escura da igreja, que é chamada a Guerra Santa, a igreja matando as pessoas que não criam em Deus. Então você vê como a igreja, a religião é assassina, como a religiosidade é algo perigoso. Nós precisamos abrir, sim, a cabeça para o Evangelho de Cristo. Vocês vão ver ali João e Tiago, querendo que caísse fogo do céu sobre uma cidade que não recebeu a Cristo. Eles não quiseram receber a Cristo naquela cidade, ele falou: quer que a gente ore e manda cair fogo do céu? Empolgado, né? Lembrando de Elias, que mandou cair fogo do céu sobre alguns generais e os seus soldados, ele falou: vamos consumir esse povo também. Jesus fala: papagaio, vocês nem sabem que espírito sois. Vocês ainda não compreenderam o poder do Evangelho. O Filho do Homem não veio para matar o homem, veio para salvar. Mas tem muito crente, muitos religiosos hoje que estão matando, porque odiar é matar. A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é assassino.
Então, pessoas que não creem como você, que cultuam a Deus diferente de você, você não pode odiar. É uma vergonha para muitos cristãos hoje, que eu já vi cristãos jogar pedra em terreiros de umbanda, amaldiçoar aquele lugar e coisas desse tipo. Não, queridos, nós somos a paz. Nós queremos que o evangelho alcance todas as pessoas. Mas não é porque a pessoa cultua o seu Deus diferente de nós que nós abominamos, que nós rejeitamos, que nós falamos, você não vale nada, você está endemoniado, coisa desse tipo. Amém? E essa mensagem fala isso para mim, Pedro quebrando o paradigma, entrar no local de inimigos, de um povo pagão, e de repente o Espírito Santo está falando, você não pode considerar impuro o que Deus está santificando. E é o amor sem fronteira do Senhor que vai alcançar as pessoas ao nosso redor. Eu creio que Deus quer fazer essa revolução na igreja de Cristo, nessa igreja, porque tem ovelhas de outro aprisco, de outros lugares que o Senhor quer alcançar, e é através do nosso amor sem fronteiras que o Senhor vai alcançar essas pessoas. Às vezes elas são diferentes, se vestem diferentes, agem diferente, mas o amor de Cristo vai alcançar essas pessoas. Amém? E talvez eles nunca vão cultuar Deus como você cultua. Tudo bem, tudo bem, deixe que essa obra é o Espírito Santo quem vai fazer. Mas essa força religiosa é tão grande que Pedro agora ele encontra um outro problema, ele vai voltar para Jerusalém, e a notícia já correu, Jerusalém já estão sabendo, Pedro entrou na casa de não-judeus, pior, romanos, e comeu com eles e ficou na casa deles, porque Pedro ficou alguns dias lá. E aí quando Pedro chega em Jerusalém, imagino lá os diáconos, né? Os presbíteros, estão lá, né? Muito bem, seu Pedro, ficamos sabendo que o grande apóstolo estava na casa dos gentios, que história é essa? O que é isso? Está decaindo da graça, da fé? Então ele encontra uma barreira, você vê como que a barreira religiosa é terrível. Mas aí ele começa a explicar desde o começo o que o Espírito Santo falou para ele, a visão que ele teve, ele ir para esse lugar, enquanto ele está pregando, o poder do Espírito Santo vem sobre eles começam a orar em línguas também, e aí ele fala, se o Espírito Santo não os rejeitou, quem sou eu para rejeitar? Diga checkmate, cachau, pá, pancada, né? Se o Espírito Santo os visitou, quem sou eu para rejeitar? O amor do Senhor é sem fronteiras e deve nos marcar, nos mudar os nossos paradigmas. Confesso para vocês que muitas coisas que eu fui ensinado desde de pequeno, cresci, tive o privilégio de crescer no lar cristão, mas muitas coisas naquela época havia uma rixa muito grande entre o cristianismo e aqueles que não criam como nós. E muitos deles eram considerados inimigos. E com vergonha eu digo isso, porque esse não é o Evangelho de Cristo. Amém? O Evangelho de Cristo, sim, nós somos firmes nas nossas convicções, mas nós vamos onde está a escuridão, onde está a perversidade, e nós manifestamos o poder de Deus e o amor de Deus a essas pessoas. É o amor de Deus que sara, que restaura, e é o poder do Espírito Santo que muda e transforma o homem. Amém? Apesar de sermos seus porta-vozes, quem realiza a obra transformadora na vida do homem é o Espírito Santo. E é a plenitude do Espírito Santo é para todos os que ouvirem e crerem no Evangelho. O que eu aprendo também com toda essa meditação, que o poder do Espírito Santo não é para um homem e a mulher de Deus, é para todos os que creem no poder do Evangelho. Todos que estavam ali, estavam sedentos para ouvir a pregação do Evangelho, e porque eles estavam ouvindo e crendo na mensagem do Evangelho, o poder do Espírito Santo veio sobre todos que estavam naquele lugar. Por isso eu creio que o poder do Espírito Santo, tão importante para a vida da igreja, para pregar o Evangelho com ousadia, é para todos. Diga, o poder do Espírito Santo é para todos que creem no Evangelho. É graça. Muitas vezes nós não nos sentimos o bastante para sermos usados por Deus com ousadia, para orar por cura, para pregar o Evangelho.
E eu quero dizer para você, realmente nós não somos bastante. Mas é o Espírito Santo em nós que nos torna capacitados. É graça de Deus, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos escolheu, nos separou e nos tornou raça eleita, sacerdócio real, povo santo e separado para o uso exclusivo dele. Então você pode sim sair desse lugar e ser usado com poder. Não por obras de justiça praticadas por você, mas pela obra de Jesus Cristo na cruz. E o que eu aprendo também com essa mensagem para a gente concluir, que todos nós fomos nivelados ao pé da cruz. Diante da cruz de Cristo, ao pé da cruz de Cristo, não existe rico ou pobre, branco ou negro, não existe escravo ou livre, todos nós somos nivelados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, santos e separados para o seu uso exclusivo. Posso ouvir um amém? Amém. Somos todos iguais ao pé da cruz de Cristo. Vamos colocar em pé e nesse momento nós vamos orar para que esse amor sem fronteira venha invadir nossas vidas, para que paradigmas religiosos que têm colocado você em um quadrado, em algo fechado, e você não tem aberto a mente para onde o Senhor quer te levar, para as fronteiras que o Senhor quer te levar a atravessar. Nós estamos limitados muitas vezes na nossa crença. Espírito Santo de Deus vem hoje quebrando paradigmas, mudando as nossas crenças, como o Senhor fez, impactou a vida de Pedro, tirou ele do seu mundo e mostrando que as ovelhas que o Senhor tinha não era apenas do aprisco judeu, não apenas ao povo de Israel, mas era para todas as nações. E a partir daquele momento o teu amor alcançou as nações, o Evangelho alcançou e restaurou as nações, e o mundo nunca mais foi o mesmo. E obrigado porque agora de todas as tribos, línguas e raças, pessoas te adoram e te exaltam. Obrigado pelo poder transformador do Evangelho. Venha nessa noite quebrando, Senhor, toda parede de inimizade, todo preconceito que está levantado dentro da Tua igreja com as pessoas ao nosso redor. Aquelas pessoas que nós chegamos no ambiente, nós viramos a cara ou fechamos os olhos para problemas e situações que estão à nossa volta, ou olhamos com desdém. Quebra isso nessa noite, Espírito Santo. Quebra isso nessa noite. Cura a Tua igreja para que possamos com poder sair das quatro paredes e alcançar as ovelhas que o Senhor tem em outros lugares, em outros apriscos. Vem, Senhor, vem Espírito Santo, peça a Ele, venha sobre nós, toca-nos, restaura-nos. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Nós nos abrimos à Tua obra, Espírito Santo. Nós nos abrimos ao Teu agir. O Senhor quer realizar grandes coisas através da Tua igreja, mas nós estamos limitados em nossos afetos, em nossas crenças. Abre os nossos olhos espirituais para ver com os Teus olhos. Tira-nos dos lugares baixos e leva-nos para os lugares altos, onde o Senhor está. E dali nós vamos olhar com os Teus olhos. Nós vamos olhar com os Teus olhos. Abre as nossas visões nessa noite em nome de Jesus. Amém.